Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, da nossa série Jogando e Explicando. Você já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal, que é bastante importante para a gente. Enfrentando o adversário 2388, bandeira ali da Espanha. Vamos ver se a gente já enfrentou ele. Não, 0-0, 0. Nunca jogamos. D4, cavalo F6, cavalo C3. Vamos jogar aqui D5, para impedir uma passagem para peão do rei aqui se ele jogar E4. Jogou a variante Jobava, bispo F4. Vamos jogar aqui A6, uma jogada para evitar cavalo B5. E3, C5, uma das formas de jogar essa posição. Ele jogou D por C5. Vamos jogar cavalo C6, ameaçando E5 e bispo toma C5. Dominando o centro. Se ele jogar, jogou A3, agora E5 é uma possibilidade. Ele vai jogar bispo G5 para pressionar em D5. Se eu tomar em C5, bispo toma e cavalo por D5. Vamos jogar aqui D4. D. Agora ED é uma ideia interessante. Cavalo toma também. Vamos tomar de peão. Possivelmente cavalo E4 é o que ele vai jogar aqui. E aí, não sei que isso que eu estou fazendo aqui está tão certo assim. Cavalo E4. Ele tomou mesmo, dama toma. Agora cavalo D5 é possível, aí eu posso dar um cheque. Mandou dama A4 mesmo, para defender o cavalo A4 para defender o peão. Eu não posso jogar bispo toma C5, cavalo toma, dama E5, cheque, porque ele crava a minha dama, com dama E2 eu fico com peça a menos. Mas vamos jogar aqui pelo desenvolvimento. Bispo F5, talvez. Arrocar grande. A vitória vale 3 pontos, o empate a gente perde 5, com a derrota a gente perde 13. Bispo D3, roque grande. É uma possibilidade nessa linha aí. Vamos rocar grande. Agora pode ter uma possibilidade de cheque aqui. Possivelmente ele vai jogar cavalo E2. No momento eu estou com um peão a menos, né? Esse peão aqui ele manteve. Cavalo E2. Agora a gente tem que justificar alguma coisa aqui. Cavalo E5 é uma ideia. Bispo toma D3, dama por D3, cavalo E5, dama H3, cheque, seguido de roque. Parece legal, vamos jogar cavalo E5 então. Uma ideia, quando ele tomar dama toma, tem a ideia de D3 aqui. E tentar criar algum jogo aqui na coluna D. Não estou gostando da posição não, eu fiz alguma besteira aqui na abertura. Ele jogou roque mesmo. Agora esse bispo está meio restringido aqui. Como é que a gente precisa criar alguma coisa aqui, senão vai perder sem luta.
Vamos pensar, vamos jogar um bispo E7 aqui. Acho que rei B8 também é uma ideia boa. Colocar esse rei em B8. Sai desse cheque, sai de um cheque aqui. Ele pode começar a avançar aqui com B4. Não sei se esse bispo E7 foi grande coisa. Rei B8 parecia melhor, né? Um lance mais útil, porque vai ser um desenvolvimento, vai ser um subdesenvolvimento de uma peça. Você tira a peça, mas a peça continua não jogando muito bem, né? Então, ele mandou B4. Acho que rei B8 pode ser. Esse B5 eu posso tomar e tomar aqui. E agora o que fazer, né? O que fazer nessa posição chata aqui? Talvez bispo D7 e bispo C6, né? Agora se ele não jogar B4, né? Por exemplo, torre B1, bispo D7 ataca o cavalo, cavalo B6, bispo C6. Apontar lá para lá do rei. Parece uma ideia criativa interessante aqui. Vamos ver como é que ele vai jogar agora, né? B5 direto acho que não é bom. Eu tomo de cavalo bispo. C por D3 e A por B5. Ele jogou cavalo G3. Vamos voltar para D7. Ok, ele vai poder atacar aqui minha dama. Mas... Agora, por exemplo, cavalo por D3 e dama G6 pode ser uma ideia. H5, H4. Acho que foi bom esse reposicionamento do bispo aqui. Pode ter um A4 agora, né? Parece interessante. Torre 1. Vamos de H5. Começou a obra aqui. Vamos lá, H5. Começou a obra aqui no prédio. H5, H4, H3 é uma ideia, uma ameaça até. H4, cavalo E4, dama G6 e ele não vai poder dar um bom descoberto porque tem 10 de mate. Dama E2 parece uma jogada para ele. Provavelmente aí a gente toma o bispo. Se ceder, cavalo por D3, C por D3, tem umas ideias ali de... ele vai ficar ameaçando o meu bispo aqui, né? Dama E2 parece uma boa jogada para ele. Ele vai baixando aí de 4 minutos e meio, uma boa diferença de tempo. Mas parece que essa jogada H5 pegou ele de surpresa. Se, por exemplo, A4, H4 é bem chato, né? Cavalo E4, dama G6, B5. Tá abrindo aqui também, né? Eu vou ter que jogar bispo D5. Enfim, levaria uma posição bem caótica, né? H3.
H4, cavalo E4, dama G6. Não tem nenhum descoberto bom, que tem mate lá. Cavalo G3, dama G5, né? Bom, cavalo G3, cavalo toma bispo. E depois toma o cavalo. F5 agora é ameaça. F5 é uma ameaça séria aqui. Agora não está tão fácil para ele, não. Aquele bicho ficou bem em C6 aqui. Se F3 para fechar a diagonal, é o que ele faz. Agora se eu jogar F5, cavalo D2, ameaça aqui. Como é que é isso? F5, cavalo D2. Bispo G5 é outra ideia aqui, hein? Se cavalo toma, dama por G5. Aí bispo E4. F5, cavalo D2. Defendendo em F3. Queria jogar bispo G5, mas tem torre por E5 aí. Ó, F5, cavalo por D2, bispo F6 pode ser, né? Então vamos jogar assim. Tem que ser cavalo D2 para defender em F3, né? Se o cavalo sai para outro lugar, cavalo por F3 cheque parece ganhar. Aí bispo F6 mesmo. Ainda que tem que pensar cavalo por D3. Cavalo por D3, C por D3, bispo G5. Aí cavalo F1, né? Tá. Vamos jogar bispo F6. Deixar em aberta a possibilidade de bispo G5 ou dama G3. Dama G3 é uma ideia. Mandou cavalo C4. Cavalo de B, C4. Agora, se dama G3, ele pode tomar, bispo toma e cavalo F1, defendendo ali. Tomar o bispo ou o cavalo? Cavalo por cavalo. Cavalo toma. Vamos tomar o bispo. E agora... talvez torre de D8 mesmo. Aqui tem compensação pelo peão agora. Esses dois bispos aí. Tudo bem, ele tem umas casas aqui, mas... a ala do rei dele está segurando. Está segura, mas não sei por quanto tempo. Contra esse eu tenho torre E3, que era o lance que eu queria fazer. Se torre toma, peão toma, ataca o cavalo e bispo toma A1. Cavalo F1 leva bispo, toma F3. Agora bispo E5 tá vindo aqui nessa diagonal. Pode ser um problema para ele. Vamos ver aqui. Ele está baixando o tempo aí. É a partida que começou de maneira difícil, né? Deu uma bondade. A torre toma D3 também, uma ameaça. O cavalo na sexta por si só, isolado, não é suficiente para ele criar nenhuma grande ameaça. Acho que a minha posição passa a ser mais confortável de jogar. Vamos ver. O tempo está passando. Tirou o rei para sair dos temas em F3.
Bispo E5 parece uma boa jogada. Bispo E5, cavalo F1. No mínimo eu posso tomar e recuperar o peão, né? Torre toma D3 é bom? Talvez, né? Torre toma D3, possivelmente ele vai tirar a dama para cá ou para cá, e eu posso jogar torre aqui. Dama C2, depois toma em F5, né? Acho que talvez não seja a hora. Vamos jogar bispo E5 mesmo. Possivelmente ele joga cavalo F1, no cavalo C4. Cavalo C4. Agora está atacando meu bispo e minha torre. Eu queria sacrificar essa qualidade aqui. Bispo F4, cavalo por E3, peão toma, ameaçando dama G3. Gostei dessa ideia aqui. Tanto é que ele tomou de torre. Se dama G3, agora ele tem dama G1. Vamos passar esse peão. Dama E1 controlou aqui. Controlou a entrada em G3. Preciso botar essa torre para jogar agora. Vamos jogar dama E6 aqui para defender aquele peão. G5, G4 aqui, hein? Abrir essa diagonal zona aqui. Ok, torre A1, mas agora é G4. Agora esse bispo aqui entrando na parada. Se jogar HG... agora abriu aqui. Se dama toma, troque H3. A situação está ficando tensa para ele aqui. Cavalo E4. Vamos jogar G por H3. Isso aqui tá com cara de que tá ganhando, hein? Agora é dama por H3 e acabou, né? Torre G8. E checkmate em seguida. Entregou as peças aí. Bom, boa vitória aí. 2660. Vamos para a análise. 68,2 para as brancas, 78,5 para as pretas. Não foi lá uma grande partida, mas o final foi bacana. Então a gente jogou contra a variante Orbava aí, D5, A6. Nessa posição tem muitos lances aqui, C5, bispo F5, E6. A6 é cauteloso, evitando o cavalo B5 aqui. Não necessariamente tem que evitar, né? Cavalo B5 você tem cavalo A6, mas é um lance possível aqui, sem dúvida nenhuma. E3, C5, D por C5, cavalo C6, dama A5. É uma ideia já para recuperar o peão, né? Porque não tem uma boa defesa, não tem B4. Se dama D4, tem cavalo C6. Mas vai tomar aqui com a dama. Mas cavalo C6 é normal. A3, E5, bispo G5. E aqui D4 está errado. Tem que sustentar o centro com bispo E6. E se bispo toma, a gente toma de G mesmo. Centro seguro. Se ele jogar B4, agora a gente pode, por exemplo, jogar F5 com a ideia de D4, tirando a casa E4, fazendo o centro crescer aí com um par de bispos. Esse bispo ganha essa diagonal também. É uma ideia bastante interessante. D4 não é a melhor maneira aqui de jogar. Aqui tinha que ir de cavalo. E tem alguma compensação, embora ele jogue B4 aqui. A tomar de peão, ele jogou bispo toma. Cavalo E4 era chato aqui, né? Porque esse bispo E7
tem bispo, toma. Se eu tomar de bispo, cavalo D6 cheque. Provavelmente ia tomar de G e jogar essa posição aqui com os peões quebrados, peão a menos. Lutar aí com um par de bispos, mas está claramente pior aqui para as pretas. O toma, dama toma. O computador prefere tomar de peão mesmo. Cavalo A4 aqui não foi a melhor jogada, ele quis manter o peão, mas aqui cavalo D5. Dama D8 e cavalo B6 é muito bom. Torre B8, B4. E as brancas têm um peão a mais e uma posição boa, muito superior. A abertura não foi boa da minha parte. Bispo F5, o computador prefere bispo E6, mas tudo bem aqui. Bispo D3, roque grande tá bom. Cavalo E2, podia começar com B4 também, já começando o avanço aqui. Cavalo E5 é um erro, tinha que tomar. Se dama toma, cavalo E5, dama H3 cheque, rei B8. Embora aqui as brancas estejam melhores, né? Pode rocar ou jogar dama G3 cravando o cavalo. Melhor do que cavalo E5. E aqui um show de erros, segundo o computador, que tudo vê, né? Nada perdoa. Roque, ele sugere bispo toma F5, dama toma e roque. É difícil aqui, né? Deixar D3 assim, porém após cavalo G3, dama F4 ameaçando lá. A posição das brancas é muito superior após CD, defendendo aqui torre toma e simplesmente dama C2. E com peão a mais é uma posição muito superior para as brancas. Em roque, bispo E7 foi realmente ruim. O computador gosta de jogar bispo E6, evitando a troca, querendo pôr o bispo aqui. Eu gostava de rei B8, mas ele não quer deixar essa troca de jeito nenhum. B4. Então ele insiste aqui em trocar, os dois, nem eu nem ele entendemos isso. Rei B8, ele insiste em evitar a troca. Parece então que as pretas aqui tem que manter o par de bispos para ter alguma compensação e usar essa diagonal. Demorei a perceber um pouco. E ele não percebeu, aqui ele podia trocar de novo, agora ele me obrigou a definir. E eu voltei, né? O computador fala para trocar lá, peão toma e jogar H5 com a ideia de H4. Mas eu gostei dessa ideia aqui, ameaçando o cavalo, querendo pôr o bispo em C6. Cavalo B6, C6, torre A1, H5 tá bom. E H3 não tá bom. É um lance meio passivo, né? Dama E2 parece melhor. Querendo definir aqui, né? Cavalo por D3, C por D3. Tem que jogar um torre de D8 e ele pode trocar as damas e para o final com um peão a mais. Com a mínima compensação na forma dos bispos, mas é mínima. H3, H4 tá bom. Cavalo E4 não é bom. Aqui realmente deixando dama G6. Melhor voltar o cavalo para F1. Não permitindo esse lance. Se dama G5, ameaçando mate, bispo E4. E troca os bispos de novo. A gente vê que quando o adversário tem um par de bispos, é uma boa ideia trocar, tirar o par de bispos trocando um bispo, se você tiver um cavalo por um bispo, né? Dama G6, F3 tá bom, F5 ok, a máquina criticou um pouco, preferia a torre de H8, defendendo o cavalo, com a ideia de F5, cavalo D2 e bispo G5. Realmente fazia sentido, que o que eu queria fazer era pôr esse bispo ali, e após o F5 eu tive que jogar mais tímido aqui, defendendo o cavalo. Bispo F6, cavalo toma, peão toma, não torre toma E7, cavalo F4 as pretas ganham, né? Cavalo aqui ameaçando mate, cavalo toma H3. Mas toma aqui simplesmente em D3. E agora, por exemplo, G5, A4, e as brancas estão chegando aqui com B5, umas ideias apavorantes assim, em cima do meu rei. Mas aparentemente dá para jogar aqui, torre H8 e tal. Segue a luta.
bispo F6, cavalo de BC4 é ruim. A4 com a ideia de B5 é muito forte, ele está chegando. Esse aqui foi muito lento da parte dele. Cavalo por D3 também, segundo ele, não é o melhor. É saudável trazer a torre para o jogo aqui. E está super no jogo aqui. Agora se A4, por exemplo, cavalo por C4, ele está dando. Torre por E8, torre por E8, cavalo por C4. Qual seria a lógica aqui? Dama G3. E com a ideia de bispo G5, bispo F4, bispo D8, bispo C7, tentar invadir pelas casas pretas. Então, era um pouco melhor, segundo a máquina, mas esse lance parece lógico. Cavalo por D3, C por D3, torre de D8. E aí cavalo D6 foi colaborativo. A partir daqui eu acho que as pretas tomam iniciativa. Era necessário trocar. E A4 para B5. O plano dele é romper aqui para abrir meu rei, né? Tem um ponto de contato aqui do A6. E nunca aproveitou isso. Cavalo D6, torre E3 foi uma boa jogada. Aproveitando que torre toma, peão toma, a gente tem um ataque duplo. Rei H1. A4 aqui era melhor de novo. Rei H1. B5 a máquina toma mesmo peão. E se dama C2, torre C3, e se dama F5, troca as damas e D3. E esse peão se torna super perigoso, também com a ameaça de torre C2 aqui. As pretas já estão melhores, aqui. Os bispos realmente jogam muito. A posição vai abrindo, né? Cavalo C4 e bispo F4. Ah, aqui tinha torre toma F3, olha só, levava um empate. Primeiro, se tomar em E5, torre F1, cheque, e dama toma G2 é mate. Depois, claro, ele tem que tomar aqui. Aí tem dama G3 ameaçando mate. Cavalo toma E5, defende, agora é perpétuo. Dama H3, rei G1, dama G3, rei F1, dama H3. Não tem rei E2, porque dama G2 é mate. É mate aqui, né? Então ele tem que se conformar com perpétuo nessa posição. Mas aqui eu achava que tinha bastante compensação. Se ele tomasse aqui, peão toma. Ah, agora a torre é 2 para dar passagem para a dama. E embora isso aqui tenha compensação, os brancos estão melhores, né? Não é suficiente a compensação. Que a dama defende ali em G1. Torre toma, peão toma, agora já está muito melhor para as pretas. Dama E6 está bom, defendendo o peão. Dama E2. O erro ainda não era possível jogar A4 para B5, mas aqui já as pretas aqui estão mandando. Dama E2, G5, B5, olha que lance aqui ele indica, porque se tomar um passant cai o cavalo. E se o cavalo sair, o bispo D5. E os bispos dominam completamente o tabuleiro. Aqui. Os cavalos não vão para lugar nenhum. G5, torre 1. Aí G4 foi bom. F por G4, F por G4. Somente agora cavalo E4 é o lance perdedor. Ele tinha que jogar dama por G4 mesmo. Isso aqui não, eu achava duro, né? H3. Mas ele ainda tem cavalo E4 tampando a diagonal. H por G2, rei por G2, torre H2. Se rei F3, torre F2 é mate, porque o cavalo está cravado. Porém, após rei G1 não tem nada. Ele dá torre A2, cavalo por E3, torre por A3. Cavalo F2 com 2 peões a mais, mas provável empate aqui. Eu estou muito ativo o suficiente, provavelmente, para recuperar os peões e empatar o final. Em algum momento tendo que devolver, dar o par de bispos para pegar alguns peões aí. A cavalo E4 perde, peão toma, dama H3, agora é mate. Aqui tinha mate em 1, dama H1, mas joguei torre por G5 e o mate veio em seguida. É uma partida bastante confusa aí, cheia de erros, mas bastante interessante. Se você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.